Boa noite, queria primeiro agradecer imensamente a presença de vocês aqui e agradecer a Zélia Monteiro, Gabi Parato, para o bate-papo sobre o processo de criação em dança contemporânea e por conta de um projeto que nós estamos aqui no edital de ocupação da Funarte, que se chama Um Solo que Não Dança Sozinho. Então a gente trouxe para trazer essa conversa. A companhia Queremos Saber, que é uma companhia composta por mim, Pi Nogueira, Paulina Alves e Bruno Coelho. Um sonho de muito tempo, porque a minha ideia é fazer uma companhia, desenvolver, criar uma companhia que não só fique criando espetáculos, mas que estude o fazer artístico das artes do corpo. Então, isso sempre, nós vamos estar sempre estudando. Então, o nome Queremos Saber, ele está nesse sentido. Nós queremos saber por conta da nossa curiosidade, mas nós queremos saber também o que nos é de direito. O direito de saber sobre as questões historicamente acumuladas sobre as artes do corpo. E isso é um direito, então nós também temos esse ato político de querer saber mais e pensar numa formação continuada das artes do corpo. Porque aí você se forma e você depois não tem mais essa formação e aí fica muito fragmentada. Então a ideia é desenvolver uma formação continuada, mas a gente ainda está fazendo, não tem um modelo, não tem uma receita, não tem nada. Nós fizemos a primeira etapa, convidei a Paulina e a Camila e eu disse assim, olha, criem um solo, eu vou acompanhando porque eu quero aprofundar mais esse processo do papel do dramaturgista na dança. E aí cada uma foi buscar um tema e a gente foi trabalhando. Quando nós apresentamos o resultado do processo, falei, bom, a gente precisa trabalhar, pensar mais sobre a dramaturgia da dança. Foi a segunda etapa, que é essa, um solo que não dança sozinho. Então agora a gente está querendo pensar um pouco sobre a dramaturgia da dança, processo de criação, mas a gente também acha que ninguém quer saber sozinho, a gente não quer ficar numa sala. Então a gente quer também fazer um intercâmbio, trocar. E na primeira etapa, algumas pessoas assistiram, a Gabi Parato, a Paloma e algumas outras pessoas, e foram convidados para serem público ativo, que eu chamo de público ativo, que vão acompanhar o site da companhia, mais as ações presenciais e para dialogar com a gente. Porque como a gente está querendo estudar, o olhar do público é fundamental. Então eu não sou uma artista que não considera o olhar do público, então eu quero trabalhar com isso também. Então hoje nós temos aqui para a conversa a Gabi Parato, que além de uma grande parceira, é uma dançarina exemplar, e também hoje está na coordenação das artes do corpo. Comecei com aulas com ela, também nas artes do corpo, então é um prazer, Gabi, te receber de coração, estou super feliz, tomara que a gente proseie bastante aqui. É um prazer para mim também. Ah, que bom. Zélia, eu persigo a Zélia presencial, agora em site, também conheci em artes do corpo, eu acho o trabalho da Zélia assim, fantástico, de uma generosidade no sentido de aprender cada vez que a gente assiste o trabalho dela. Então eu pedi, ela generosamente, foi eu e a Paulina, generosamente veio aqui trocar com a gente, porque esse intercâmbio é fundamental, né? Tinha um professor na PUC, né, o Jorge Albuquerque, que ele dizia assim, o que adianta eu saber de coisas se não tem ninguém para me ouvir? Então a gente também não quer ficar numa sala fechada, a gente quer ouvir e falar com outras pessoas, tá bom? Obrigada, agradecer de coração a Paloma, que está aqui mais uma vez, e podemos começar. No primeiro instante, fui obrigada a fazer um solo por conta da pesquisa acadêmica. Não teria coragem de fazer um solo como a Zélia tem. Eu queria até dizer que a Zélia é uma das poucas pessoas bastante corajosa, que experimenta com muita qualidade. Então, ela pode servir de exemplo muitas vezes para a gente falar de dança contemporânea, realmente. Os princípios que regem, se houver princípios que regem a dança contemporânea, acho que sim. Se não tiver princípio, é um princípio. O princípio de não ter princípio. Porque tem tanta diversidade de modos de trabalhar, né? Acredito que o principal motivo que nos leva a entender o que é dança contemporânea talvez seja a pesquisa de movimento mesmo, né? Abandonar, de alguma forma, modelos pré-existentes e tentar encontrar um vocabulário próprio.
E isso garante uma diversidade enorme, né, de possibilidades e de dramaturgias, né? Então é um campo muito fértil para estudar. E eu entendo que tudo isso nasceu. A gente nunca sabe onde a origem das coisas, nem quando elas se rompem de alguma forma, mas acho que podemos identificar. A Paulina estava dizendo que era legal falar um pouco sobre dança moderna, né? Acho que a gente pode identificar, sim, no começo do século XX, um movimento enorme entre os artistas plásticos, a dança, o teatro, mais próximo. E eu indiscutivelmente admiro todas essas pessoas que começaram esses movimentos no início do século. Acredito que a Graham, Martha Graham e George Humphrey foram muito importantes. Eu ouvi a Dulce Aquino, que é lá da Bahia, da Faculdade da Bahia, da UFBA, dizer que o grande pecado da Martha Graham foi codificar. Eu fiquei muito brava na época, mas eu estou começando a concordar, sim. Andei vendo uns vídeos lá da década de 30, da Martha, e fiquei mais impressionada agora, né? Sobre a qualidade do trabalho e a coragem de enfrentar todas as suas ideias, e que eram ideias que faziam muito sentido naquele contexto. Então, não consigo entender a dança sem entender que há evolução. Também não consigo entender a dança sem entender que ela só é possível de acordo com os contextos em que ela se coloca, porque a dança se coloca, né? Tem uma posição, enfrenta questionamentos, e as coisas foram mudando com o tempo. Eu diria que a dança contemporânea hoje é o trabalho incansável de um grupo de pessoas que se juntaram no século XX, no começo do século XX, foram passando a bola por herança de alguma maneira, né? Tem uma ancestralidade, e foram encontrando modos de fazer que justificam a dança hoje ser entendida desse modo. Eu não entendo muito bem porque se chama de dança contemporânea. Não entendo muito bem historicamente, até porque esse nome, né? Mas eu entendo que hoje temos mais liberdade para os processos criativos e temos um material mais desafiador, que é abandonar, não sei também se eu posso falar, abandonar os códigos, os signos que acompanham as técnicas, né? E tentar encontrar um vocabulário de movimento próprio. E eu acho que isso é um gerador de muita complexidade. Acho que a gente tem que se preparar para o material que está sendo cultivado, está sendo criado nos últimos anos, de acordo com o ambiente em que vivemos, com tanta diversidade de tecnologias e de possibilidades de encontrar caminhos para organizar movimentos, né? No momento em que você entende que você tem que encontrar um vocabulário de movimentos a partir da pesquisa corporal e da improvisação ou de outros estímulos, tudo isso vai ficar muito condicionado às instruções que você cria para dar ignição ao processo criativo, né? Então, temos muitos bons exemplos no transcorrer do século XX, tudo que evolui gradualmente. Então, não é assim que de um dia para o outro descobriu-se a América e descobriu-se um jeito de fazer dança. Temos pessoas incríveis, acho que teve um momento aí que se chamou talvez de pós-moderno. Essas classificações, elas são complicadas porque a gente nunca sabe onde começa e onde termina, né? Ou seja, evolutivamente a gente não consegue entender em que momento houve realmente uma transição. Mas eu estou entendendo o século XX como uma explosão de complexidade, e a dança abocanhou isso de uma forma incrível, né? Então, o que podemos entender talvez hoje do processo criativo e entender de uma possível dramaturgia ou de diferentes dramaturgias da dança, né? Os modos de organização.
de como você vai organizar aquele vocabulário de movimentos que você pesquisou. E talvez o modo de organização possa garantir um modo de existência. E aí a gente vai compreendendo como organizar uma série de movimentos, como eles se conectam, e essa possibilidade de estabelecer conexões vai instaurar um ambiente específico, que talvez seja isso, que seja a tal da dramaturgia, né? O modo como você organiza aquela coleção de movimentos que você pesquisou e como você conecta, né? As conexões é que são bastante importantes, como você conecta aqueles movimentos e que modos de existência você vai trazendo para o mundo. Então, eu entendo que o processo criativo está muitíssimo dependente de uma instrução eficiente, né? Que consiga implementar no corpo implementar no corpo um modo de dizer a partir de uma linguagem corporal, não a partir da fala. Então, é um modo de existência pela linguagem corporal, né? Não tem como sair. Quais são os modos, quais são as questões que podem inquietar um artista? Elas são interdependentes dos ambientes e dos contextos, né? Então, dependendo do momento, do contexto em que vivemos, os materiais que temos, as lutas políticas que desenvolvemos, acho que é esse o material do processo criativo, né? Então, esse trânsito de informações, as trocas que a gente faz com o corpo-ambiente, acho que não tem como não atribuir a essas trocas sucessivas com o ambiente a possibilidade de desenvolver um processo criativo. Quer falar alguma coisa, Zé? Não, eu estava ouvindo a Gabi, né? Eu fiquei pensando nessa coisa do artista da dança no seu contexto, né? No seu ambiente histórico, geográfico, nessa troca. E fiquei pensando um pouco nisso, né? No artista da dança, como os conflitos e os não conflitos daquele momento que ele vive, né? Porque ela falou um pouco da história da dança moderna, né? E eles se dão no corpo. Bom, de qualquer indivíduo, isso vai se dar no corpo de qualquer indivíduo, mas nós que trabalhamos com o corpo como materialidade primeira da nossa arte, né? Parece que já aparece uma primeira dificuldade aí, né? Que é o corpo que vive a vida, que está naquele contexto, mas como ele se transformaria, ou se transforma num corpo artístico que vai justamente deixar aflorar no corpo dele esses conflitos vividos por todos, né? Não sei como são os outros artistas, vai ver que para os outros artistas, outras linguagens de arte, seja o mesmo problema, não sei. Eu fico imaginando que não exatamente, né? Claro, sempre a coisa se dando no indivíduo, mas a gente tem essa questão da materialidade do nosso corpo. E acessar essa materialidade para que você use como linguagem o seu próprio corpo, né, que é um corpo que vive, tem questões na atualidade que passam por formações técnicas, talvez, principalmente por formações técnicas. Como é que na contemporaneidade a gente trabalha nesse lugar o nosso fazer.